Aqui a gente começa então a nossa aula número 5. Nessa aula número 5, vamos para a nossa torta de maçã com especiarias. Bruna, antes da gente começar a falar um pouquinho, entrar realmente nos doces, ficaram algumas perguntinhas de ontem, né? Que você prometeu trazer todas as respostas. Então, pode começar tudo que ontem a Bruna falou assim, gente, eu vou pesquisar, amanhã eu trago para vocês. Ela trouxe, conforme combinado. Fiquei devendo um monte de coisa, né? Exato. Mas vamos lá. Eu tinha comentado do site da Anvisa que as pessoas poderiam encontrar uma lista de alimentos funcionais. Quem comercializa alimentos comidas saudáveis, né, e quer ir mais para esse lado da linha funcional, existem alguns alimentos que a Anvisa declara como funcional. Não é qualquer alimento que é funcional e por isso a gente não pode colocar no rótulo do nosso produto que aquele produto é funcional, sendo que ele precisa ter o alimento específico. E para isso, a Anvisa tem uma lista no site que é portal.anvisa.gov.br. Além dessa lista de alimentos funcionais que a Anvisa tem, lá também é possível encontrar todas as resoluções falando de armazenamento, congelamento, transporte, tudo que a gente falou ontem aqui. Nesse site da Anvisa tem todas as resoluções que a gente precisa seguir certinho para ter um rótulo adequado, para ter um local de produção adequado e não correr nenhum risco de ter alguma multa, alguma autuação por estar fora dessa resolução. Tá, perfeito. Outro ponto também que eu esqueci de falar ontem é sobre o Guia Alimentar da População Brasileira, que é possível encontrar no site do CRN, que é o Conselho Regional de Nutrição. Esse guia, ele é muito bacana, porque para quem quer começar a entender melhor sobre esse mundo da alimentação saudável, nesse guia tem todos os detalhes de alimentos que a gente precisa colocar na nossa alimentação. É um guia adequado para a população brasileira. Cada país tem o seu. A gente tem o nosso guia de acordo com os alimentos disponíveis no nosso território. Então, fala sobre a idade das crianças, a alimentação no período das crianças, na fase da adolescência, adulto, idoso. Então, é super bacana ler porque é uma introdução a esse mundo da alimentação saudável para quem quer começar a trabalhar com isso ou a ter um novo estilo de vida. Tá certo. Outro ponto também foi a porcentagem. Teve uma pergunta ontem sobre a porcentagem de proteína, carboidrato e gordura que a gente deve consumir. As diretrizes de nutrição, elas dizem que a gente deve consumir de 15% a 20% de proteína, de 50% a 60% de carboidrato e de 15% a 20% de lipídios, que são as gorduras. Lembrando que essas porcentagens, elas mudam de acordo com cada metabolismo. Então, se eu vou em uma consulta com um nutricionista, ele vai analisar todo o meu gasto calórico, tudo que eu ingiro, tudo que meu corpo precisa, e aí ele vai adequar essa porcentagem de acordo com o que eu preciso. A minha porcentagem pode ser diferente da porcentagem da Renata, que pode ser diferente da porcentagem da Cris. Então, cada um tem a sua de acordo com o que necessita. Mas, em média, para a gente ter um norte, é mais ou menos essa porcentagem. Perfeito. Tá? Quarto item que eu fiquei devendo é sobre a manteiga ghee e a manteiga de garrafa, né? As duas, elas são muito parecidas. O que diferencia é o processo, é como elas são processadas. Mas a ideia das duas é a mesma. As duas, nesse processamento, são eliminadas as toxinas e a lactose. Então, elas são a parte da gordura boa. Então, elas não têm uma diferença de concentração de gordura. O que muda um pouco é a questão de coloração e sabor, que pode ser um pouco mais forte do que a outra. Perfeito. Tem a parte do probiótico também, né? A parte do probiótico, aquela palavrinha que eu não lembrava de jeito nenhum ontem. Pra quem não lembra, ontem a gente ficou em floral, em alguma Essência. coisa assim. Essência, e a palavra era probiótico. Porque o que eu estava falando ontem? A gente estava falando de alimentos orgânicos, né? Que o ideal é que a gente sempre consuma alimentos orgânicos, mas por conta do valor, às vezes é muito alto, a gente não consegue todos os dias comprar. Uma dica é consumir os probióticos manipulados. Para isso, a gente precisa de um profissional de saúde, uma nutricionista, que vai receitar esse probiótico, que é uma colônia de bactérias benéficas que vão proteger a nossa flora intestinal. Então, quando a gente consome alimentos que não são orgânicos, que têm agrotóxico, quando a nossa flora intestinal estiver protegida, vai ter uma menor absorção desses agrotóxicos. Então, é uma maneira da gente se proteger
desses agrotóxicos que vêm nos alimentos que não são orgânicos. Mas para isso, eu preciso passar numa consulta com uma nutricionista para recomendar a quantidade de colônia certa, porque para cada pessoa, cada idade tem um tipo de probiótico diferente. Perfeito. Mas o nome é probiótico. Estamos devendo mais alguma coisa ou não, Mar? Estamos. A quantidade de biomassa, que a gente comentou ontem, que eu fiquei de confirmar. Quantidade de biomassa indicada para crianças, de 1 a 2 colheres de sopa diário, e para adultos de 3 a 4 colheres de sopa diário, né? Claro, quando a gente faz um bolo, a gente coloca 1 xícara, né? Aí vocês falam, mas vai passar muito, 1 xícara das colheres. Mas a gente não vai comer o bolo inteiro, a gente vai comer uma fatia do bolo. Então, essa 1 xícara de biomassa, ela está distribuída no bolo inteiro. Então, é essa recomendação. Maravilha. Tá? Depois de todas essas dúvidas tiradas, alguma dúvida, Cris, ou nenhuma? Aproveitando. Pode aproveitar? A diferença dos prebióticos e do probiótico, pré e pró. O prebiótico a gente não tem como manipular. O probiótico a gente tem como manipular, que somente profissionais da saúde conseguem fazer isso. Porque existem várias colônias benéficas de bactérias que a gente produz e algumas que a gente ingere, que vêm dos prebióticos, que são os alimentos, e dos probióticos, que são os manipulados. Então, a gente manipula esses probióticos para garantir um aumento dessas bactérias no nosso intestino. Um kefir, ele seria um prebiótico? Sim, o kefir sim. Porque é um alimento? Porque é um alimento. Ok, obrigada. E o kefir é uma ótima opção para a gente acrescentar nas receitas. Que delícia. O que é isso? Eu não sei o que é. O kefir é uma colônia de bactérias que a gente vai alimentando. Então, você ganha... Normalmente, as pessoas doam kefir uma para as outras, né? Você tem? Tem. E aí, você alimenta ele. O meu eu alimentava com açúcar. Então, você coloca um pouquinho de açúcar de coco, ou açúcar demerara, e água. E aí, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Ele fica gigantesco. E aí, você vai adicionando essa água e o kefir em receitas. Você pode fazer iogurte, pode acrescentar no bolo, pode fazer o suco verde. Nossa, que interessante, eu não conhecia. Ele parece uma bolinha de sagu transparente, Exatamente. Não é isso? E tem um kefir de água e tem um kefir que é alimentado ao leite. Então, para quem é alérgico a leite, não é indicado, claro. Sim. Então, a gente tem um kefir à base de água. Que eu prefiro muito mais o kefir à base de água porque ele é mais neutro. Você consegue colocar em receitas doces e salgadas. Perfeito. Ai, que legal, gente. Mas o meu kefir não cresce. Ele não está se multiplicando. Se alguém tiver até uma dica de como fazer o kefir crescer, porque ele é uma vida, né? Ele é vivo. Então dizem que tem que ter água mineral, não pode ser água da torneira, ele é delicado, mas dá para fazer iogurte, né? Queijos, vegetais, ele é muito bacana. E ele é tão delicado que a gente não pode colocar colher de metal no kefir. A gente tem que sempre mexer com espátula de plástico, porque o metal pode matar ele. Uau. Então é isso. Achamos, já demos uma introdução ao que é o kefir, falamos como é que funciona e já ajudamos aqui a Cris a cuidar melhor do kefir dela. Bom, vamos então para a nossa massa de torta, para a gente fazer a nossa torta de maçã. Receita na tela para vocês. A gente vai precisar para a nossa massa de 2 xícaras de chá de farinha de amêndoas, meia xícara de chá de farinha de linhaça dourada, 3 colheres de sopa de creme vegetal gelado e 1 colher de sopa de água gelada. Foi. Então, vamos começar a nossa primeira receita. A gente vai começar pela massa e aí a gente vai misturar todos os ingredientes aqui nesse bowl maior. A água eu vou deixar por último, eu vou acrescentando aos poucos, em vez de colocar toda a água de uma vez só. Ontem eu estava comentando que algumas farinhas elas são mais secas, né? A farinha de coco que é um pouco mais seca de algumas marcas, outras marcas é um pouquinho mais úmida. Quando a gente tem eu tô usando aqui a farinha de amêndoas, então ela é mais molhadinha, ela é mais fácil de dar o ponto. Mas se for necessário, se o ambiente da sua casa estiver muito seco, muito frio ou muito quente, a gente pode adicionar um pouquinho mais de água se precisar. Tá bom. Do que a quantidade que está na receita. Esse creme vegetal, ele também pode ser substituído pela manteiga ghee. Tá bom. Aí, como a manteiga ghee, ela é mais úmida, a gente coloca menos água. Tá bom.
Por que os ingredientes estão gelados assim? Por quê? É mais fácil do creme vegetal aderir nas farinhas. Ah, e aí ela formar uma massinha única, homogênea. Tá bom. Pode substituir pelo óleo de coco? Pode também. Ele seria aquele durinho, né, em temperatura ambiente ou derretido, o líquido? Tanto faz. A quantidade de creme vegetal tá quanto na receita? Deixa eu pegar aqui, peraí. Tá em colheres de sopa. Pela mesma quantidade, a gente substitui, ele pode estar meio durinho, por conta do frio. 3 ou ele colheres. pode 3 colheres. Ou pode ser líquido. Agora eu vou adicionar água. Essa massa a gente vai usar para uma receita doce, mas a gente também pode transformar ela em uma massa para receita salgada. Bruna, essa massa seria equivalente a uma massa podre? Isso. É como se fosse uma massa podre. Olha, e o kefir fez sucesso. A Adriana escreve pra gente, falou que ela tem o kefir de leite, que é maravilhoso, mas como ela evita leite, congelou ele. Será que ele funciona com leite de soja ou então de coco, Bruna? Leite de coco eu acredito que sim, porque se a gente usa o açúcar de coco, eu acho que sim. O leite de soja eu também acho que funciona. Eu nunca fiz o com leite. Vale fazer um teste, né? Vou fazer um teste. O meu era com água, eu não tenho mais ele. O meu morreu também. Mas eu vou fazer o teste com leite, porque eu também não consumo leite. Então eu optei pelo de água. Quem tem intolerância ao leite vai pro de água, né, pessoal? Então, massinha pronta? Massinha pronta. Agora eu vou abrir ela ali na forma. E eu coloquei bem pouquinho de água, nesse caso sobrou bem pouquinho aqui no meu potinho. Agora eu vou abrir ela aqui na forma. Uma dica para quem vai abrir a massa, eu normalmente faço uma bolinha e aí eu amasso ela aqui na forma. E aí, com plástico filme, eu vou abrindo a massa. Isso ajuda a gente a manusear melhor a massa do que eu ir direto com as mãos. Bruna, daria alguma diferença se a gente abrir essa massa no plástico filme, massa e depois plástico filme e o rolo? Ela ficaria dura, alteraria a textura? Sim, porque ela é mais quebradiça. Então, normalmente essas massas que a gente não tem o glúten, elas são mais quebradiças, né? Então, a hora que a gente mexe, vai abrir ela com o rolo, ela vai quebrar. Então, eu prefiro abrir ela direto na forma. E aí a gente vai tirando do meio e jogando para as laterais. O que também é super simples. Essa é uma massa que eu posso congelar somente a massa, Bruna? Pode congelar. Depois dessa bolinha que eu fiz, enrola ela em um plástico filme, como esse, e aí guarda no congelador. Para descongelar, eu costumo levar na geladeira, deixo algumas horinhas na geladeira, depois eu tiro e utilizo. Então ela pode ser congelada crua? Pode. Tá. Ser congelada crua. Para quem já quiser fazer para uma produção para comercializar, já faz várias bolinhas e aí congela e você já tem várias massas prontas para ir montando. E olha, Sandra Souza disse que faz 15 dias que está nessa de low carb. Parabéns, viu, Sandra? Esse curso veio na hora certa. Posso substituir a farinha de amêndoa pela de castanha? Pode substituir. Se ficar muito seco, põe um pouquinho mais de água. Tá bom. Porque a de castanha é mais molhadinha. De amêndoas é mais molhadinha. Perfeito.
Mais uma perguntinha aqui sobre o kefir, da Silvia Sandoval. Já me adianto, Silvia, que eu quero saber da onde que você é. Corre aí no chat, já diz aí pra mim, pro pessoal me passar a informação. Ela diz assim, boa tarde, posso substituir a biomassa de banana por kefir? Aqui onde moro não tem biomassa e menos ainda banana verde para fazê-la. Obrigada, tô amando o curso, parabéns. Quero saber de onde que você é. Eu fiquei curiosa também, para não ter banana verde. Vai ver, não é daqui. Mas pode ser substituído a biomassa por Depende kefir? muito da receita. Tem a mesma utilização? De função nutricional, eles são bem parecidos, mas eles são completamente diferentes, porque o kefir é líquido e a biomassa ela é consistente, ela é cremosa, né? Então depende muito da receita. Teria que testar, ver, ou procurar receitas específicas, teria que pensar numa receita que tenha biomassa. As que a gente usou até agora, não teria como substituir. Tá bom. Pelo menos as do curso de ontem e de hoje não tem como substituir. Porque o kefir é usado como uma fermentação, né? Fermentação e aí depois ele vira um espessante de algum líquido. Então, eu também não vejo o kefir em uma massa. Na substituição, né? Tá. O que daria para substituir, por exemplo, tem gente que coloca biomassa para fazer um suco verde. Então, aí você pode tirar a biomassa e colocar o kefir. Tá. Em líquidos é mais fácil, né? Então, aí depois que eu preenchi toda a minha forma, eu vou alisando para ela ficar bem lisinha. E não ter espaço que tem mais massa do que outro. Aí eu vou furar ela com um garfinho. Ixi, não tem garfinho aqui. Tem um garfinho, Marlene? A gente vai furar para a massa não subir. Faz uns furinhos assim com o garfo. Tem uma dica também, que é colocar, depois que eu faço isso, colocar ela um pouco na geladeira, uns 30, 20 minutos na geladeira e depois assar. Isso ajuda a massa a ficar mais crocante depois de assada. Ah, olha só, a Silvia respondeu, ela é lá da Bélgica. Olha que delícia, obrigada por nos prestigiar. Realmente, né, banana verde lá não vai rolar. É super difícil de achar, mas a Bélgica fica bem próxima à Holanda e eu fui para lá e lá agora eles estão começando a encontrar alguns lugares que tem a banana verde. Ah. E aí são países muito próximos, talvez valha a pena ela pesquisar algum lugar da Holanda que tem essa produção. Perfeito. Então, nossa massa está pronta. A gente vai colocar no forno pré-aquecido, 180 graus, até ela ficar dourado, que vai ser mais ou menos uns 20 a 30 minutinhos. E aí, uma outra coisa também, depois de fazer os furinhos, a gente tem que cobrir com um papel alumínio e colocar grãos de feijão cru em cima para a massa não subir. Tá bom. Tá? Isso já para antes de ir pro forno, Isso né? antes de ir pro forno. Coloca esse papel alumínio, os grãos de feijão cru, leva pro forno, porque vai fazer com que a massa não suba, porque senão fica um calombo aqui de ar, e aí a sua massa vai ficar feia, vai quebrar, então é legal colocar esse papel, levar pro forno, assar, depois tira, descarta o feijão. Perfeito. Uma última perguntinha para a gente prosseguir, da Clênia Galvão. Ela quer saber se ela pode utilizar manteiga no lugar da gordura vegetal. Pode utilizar manteiga. Tá bom. Nesse caso, a manteiga ghee. Manteiga ghee, ou se ela quiser também a manteiga normal. Normal. Mas se for usar manteiga, como ela é mais líquida, coloca um pouquinho menos de água, até dar o ponto. Tá bom. A gente já tem algumas massinhas prontas, né? Você Já. pode mostrar pra gente, Bruna? A gente já assou. Aí você essas fez aqui. mini porção, né? Porção Aqui individual. eu fiz mini. Aqui ela já assadinha. E é super simples. O melhor é a gente assar em formas que tenham esse Fundo falso. esse fundo falso, porque para desenformar fica bem mais fácil, né? A outra grande que eu coloquei a massa também tem esse fundo falso. E para desenformar, ela tem que estar morninha, mais fácil? Não, espera esfriar, coloca em grade. Como é que eu procedo depois? A gente tira do forno, espera ela ficar morna e aí desenforma. Se a gente desenformar muito quente, ela vai quebrar. E muito fria, eu não gosto porque ela gruda
aqui embaixo da forminha. Então, de morna para quase fria. E precisa pôr em alguma grade ou não necessariamente? É melhor, porque aí ela seca uniformemente de todos os lados, tanto aqui embaixo. Normalmente pães e tortas, quando está muito quente, a gente coloca em cima de algum suporte, de algum prato fechado. Essa parte sempre fica um pouquinho, parece que está embatumado, mais cru, né? Porque não entra ar, não respira ar. Então, se a gente tem uma grade, é melhor, porque aí vai circular ar em todos os lados do pão ou da torta. E Bruna, você disse que a gente pode congelar a massa crua. Ela dessa forma, saída do forno, dá para congelar ou melhor não? O ideal é a massa crua mesmo? Dá para congelar também. Também. Tá? Eu costumo colocar, tem uns pratinhos, como se fosse esse fundo falso, eles são de um material parecido com isopor. E aí você apoia a torta nesse fundo e aí coloca dentro de um plástico que é próprio para congelamento. E aí põe no freezer, no congelador, depois para descongelar é só levar no forno. Perfeito. Tá? Quanto tempo de congelamento? 3 meses 3 no meses máximo. E aí no forno, uns 15, 20 minutinhos até ela ficar mais crocantezinha. Tá bom. Bom, então vamos para a nossa próxima receita. Já fizemos a massa, vamos fazer agora o recheio. Receita na tela. Para o nosso recheio, nós vamos precisar de 2 maçãs verdes, 2 vermelhas, raspas da casca de 1 limão, suco de 1 limão, 3 colheres de sopa de pasta de amendoim, 2 colheres de sopa de mel, 1 colher de sopa de canela em pó, 1 colher de chá de gengibre em pó, 1 colher de chá de noz moscada em pó, meia xícara de chá de vinho tinto. Tá aí. Então aqui a gente vai cortar as maçãs, a gente vai picá-las em quadradinhos. Deixa eu jogar isso. Por que você optou em usar os 2 tipos de maçãs? Eu acho que fica mais bonito. Pode ser só verde ou só vermelha. Não tem uma regra, não. Tá bom. Eu acho que as duas ficam bem bonitas. A gente só vai picá-las. Elas vão com casca, Bruna? Vão com casca. O tamanho, eu gosto delas um pouquinho maior. Mas como a gente vai usar para essa mini tortinha, a gente vai fazer um pouquinho menor. Bruna, enquanto você corta, vou fazer algumas perguntas do dia de ontem, Tá. já que a gente teve esse tempinho. Então, a Patrícia Machado, ela gostaria de saber, na receita do pão que nós fizemos ontem, se ela pode substituir a farinha de amêndoas por exemplo, farinha de grão de bico, de linhaça, de arroz, se dá certo. A de arroz pode substituir. Dê preferência a de arroz integral, né? Que tem mais fibras do que a de arroz branco. A de grão de bico também, mas talvez com a de grão de bico fique um pouquinho mais seco. Aí eu colocaria um pouco mais de água ou da biomassa. Tá bom. E deixa eu ver aqui, tem mais uma. Aí a de linhaça, pode? Pode também. Eu acho que já vai um pouco de farinha de linhaça, se eu não me engano. Depois eu eu não lembro confiro aqui na minha da receita. receita de cabeça. Mas se for um pouco, pode colocar tudo de linhaça? Pode pôr. E Tá aí, bom. lembrando, ficou mais seco a massa, põe um pouco mais de água. Ficou mais úmido, não precisa pôr tanta água. Tá bom. E a Andréa Lisboa pergunta se a biomassa de banana só pode ser feita em panela de pressão. Bom, vou começar com essa pergunta. Sim. Pode Eu nunca vi, não sei se existe algum outro método, de fazer, né? mas eu sempre ouvi falar e sempre fiz na panela de pressão. Porque eu acho que é a única forma que tem da gente cozinhar a banana Sim. por inteiro, com casca, ainda mais muito verde. Sim, depois a pergunta dela era isso. Tem que estar bem verde? Sim, também, Andréia. E ela disse, eu tô aqui na Noruega, não é fácil de encontrar banana bem verde. Tem que estar bem verde, da cor dessa maçã. Maçã, né? Tá Tá bom. bem verde. Porque quanto mais verde ela tá, mais a gente consegue utilizar os nutrientes que ela tem. Ó, Bélgica, Noruega, vão ter que encomendar tudo da Holanda. E eu conheci uma menina lá que ela tem
marca de farinhas de banana verde. Então, ela tem algum fornecedor que tem a banana verde. Eu vou cortar só 2, porque as nossas tortinhas são pequenas. E aí, depois de cortar, a gente vai levar para o fogo o restante dos ingredientes. Tá bom. Só então, para adiantar, gente, o rendimento é de uma torta grande, que foi aquela torta que nós vimos. Qual que é o aro daquela nossa... Eu acho que ela deve ter uns 20 centímetros. Tá. A gente tem régua aqui? Não? Essa daqui eu não tenho. De ontem eu tinha qual que era. Mas eu acho que ela medida. tem por cerca de 20 centímetros Tá bom. de diâmetro. E a durabilidade de até 4 dias. Esses 4 dias é com refrigeração ou sem? Com refrigeração. Então, 4 dias dentro da geladeira, pessoal, aquela torta grande. Isso. E congelada 3 meses. 3 meses, perfeito. Bom, agora a gente vai levar todas essas maçãs picadinhas para o fogo com o restante dos ingredientes. Tá bom. Que a gente vai dar uma cozidinha nela. Essa pasta de amendoim é super fácil de fazer. Você compra o amendoim e processa. No meu outro curso, eu ensinei a fazer essa pasta. Tá. A pastinha de amendoim? Isso. É bem simples de fazer. Engraçado como quem não conhece acha que essa pasta de amendoim é como se fosse um doce de leite e tudo. E o sabor é mais suave, né? O vinho eu coloco para dar um gostinho. A canela. Quem não puder fazer uso de bebida alcoólica pode trocar ou não colocar? Pode trocar, dá para fazer uma misturinha de água e colocar mais canela. Tá bom. Tá? O suco de uva integral pode ser substituído também? Pode. Também pode ser. Que a gente vai mexer tudo. E a Márcia Neves falou que ela é alérgica a amendoim. Aproveitando então a pergunta dela, para aqueles clientes também, né, que são alérgicos. Alérgicos a amendoim. Pode trocar pelo quê? Na verdade, ela pode tirar, ou ela pode... Deixa eu pensar, o que a gente pode pôr no lugar da castanha, pasta de... Pode até, ela pode fazer um... É que é difícil fazer a pasta da castanha, né? Ela não fica assim igual a pasta de amendoim. Mas talvez cortar ela bem fininha, a castanha com amêndoas, nozes, também fica bem gostoso e dá uma crocância. Tá. E tem muitas pessoas também que são alérgicas a amendoim, são alérgicas a todas as oleaginosas, não podem nada. Então, talvez coloca, tirar, né? pessoal? Normalmente dá para colocar canela em pau, dá para colocar gengibre em pó ou gengibre in natura mesmo, para deixar um gostinho a mais. Se for ter que tirar a pasta de amendoim, a gente pode temperar com esses ingredientes. Noz moscada, também fica bem gostoso. E, Bruna, nós estávamos falando de farinha de linhaça, né? A Sheila Datz falou que ela não tem encontrado a farinha de linhaça dourada, apenas a marrom. Dá diferença? Elas são muito diferentes? Não. Pode utilizar qualquer uma das duas. Eu sempre encontro mais facilmente a dourada do que a marrom. Talvez, se ela não encontrar a farinha pronta, ela pode comprar semente e triturar, pulverizar em casa, né? É até melhor porque mantém os nutrientes mais tempo, ela não oxida. Então, se de repente não achar a farinha, compra a semente e faz a farinha em casa. Mais uma dica ótima para a Cris. Exatamente. Então, aqui, eu não vou deixar muito tempo, porque depois a gente vai levar ela para assar um pouquinho rapidinho. É só para derreter
pasta de amendoim e misturar todos os ingredientes. E se eu ficar muito tempo com ela na panela, o meu vinho acaba evaporando e aí a gente perde o gostinho. Tá bom. Tá? Eu acho que aqui a gente pode deixar ela esfriando e aí a Sim. gente fala do crumble, monta o crumble, depois esfriou, eu monto aqui Tá. e coloco Você o prefere que a crumble. Marlene coloque num prato para esfriar mais Pode ser. rápido, numa travessa? Prefiro. Para não colocar o recheio quente, né, na nossa Isso. torta. Bom, a Larissa Sampaio já quer saber se pode fazer essa torta com figos. Então, dê opções aí pra gente, além da maçã. Pode trocar por figo, dá pra colocar kiwi também, Sim. dá pra fazer com abacaxi que fica gostoso, fazer ela mais cítrica, né, com laranja, abacaxi, colocar uma essência de laranja, de limão, também fica bem gostosa. Banana foge muito? Banana não foge, mas ela tem muito açúcar. Muito açúcar. Ainda se ela estiver muito madura, ela vai ter um alto índice de açúcar. Mas pode fazer também da banana. E da banana com a pasta de amendoim é uma composição muito gostosa. Tá bom. Eu pensei na torta de pera, mas aí lembrei também que ontem você comentou que a pera tem um alto índice glicêmico. Não pode. Tadinha Tá da anotado aqui, pera. caqui, Não. pera, mamão e manga, tira por enquanto do cardápio, gente. Coitado. E mais uma pergunta aqui da Denise Silva, se a pasta de amendoim é a mesma coisa que manteiga de amendoim? É a mesma coisa. É a mesma Perfeito. coisa. Vamos então para o nosso crumble, receita na tela aí, nossa próxima receitinha para finalizar a nossa torta. Nós vamos precisar de meia xícara de chá de castanha de caju, bem picadinha, 3 colheres de sopa de farinha de sorgo, né? Isso. 1 colher de sopa de nibs de cacau, meia xícara de chá de ghee ou de creme vegetal e para decorar nós pecan. Aqui, a farinha de sorgo eu escolhi porque eu acho que é uma farinha super diferente. Tá começando a ter vários lugares que a gente encontra esse tipo de farinha. O sorgo, ele é um cereal sem glúten e ele tem taninos, aquele que a gente também encontra no vinho. E os taninos, eles são compostos bioativos que têm uma altíssima capacidade anti-inflamatória, antioxidante, funcional. Além disso, ele contém muita fibra, vitaminas do complexo B, ferro, zinco, minerais. Então, ele tem muitos nutrientes e aí, para acrescentar em receitas, dá até para acrescentar no pão de ervas que a gente fez ontem, porque ele dá uma textura muito macia nas receitas, ele tem um sabor muito neutro. Então a gente consegue trabalhar em receitas doces, em receitas salgadas e é super rico em nutrientes. Perfeito. Tá? O crumble, para quem não conhece, é uma farofinha que a gente faz para colocar em cima de algumas frutas ou em cima de tortas. No caso, a gente vai colocar em cima da nossa torta, vai ser o topo da torta, vai ficar em cima das maçãs. A gente só vai misturar as castanhas, o sorgo e o creme vegetal, que pode ser manteiga ghee. Aqui, nesse caso, não troca por óleo de coco, porque senão ele vai, se for o líquido, ele vai ficar uma pastinha. E eu não quero que fique uma pastinha, eu quero que fique o crumble, que a hora que a gente levar para o forno, esse creme vai derreter. Tá bom. Você ia perguntar. Na verdade, eu quero te dar os parabéns, elogiar. Porque, como eu trabalho com gastronomia saudável e eventos em gastronomia saudável, eu rodo o Brasil participando de congressos desse segmento e a Bruna está super atualizada, porque o sorgo é o que há de diferente, de moderno, de saudável hoje no Brasil. O sorgo já é utilizado no mundo há muito tempo e no Brasil era apenas utilizado para alimentação animal. E agora temos uma empresa que está importando o sorgo para o Brasil como alimento humano e ele é riquíssimo, ele é comparado a uma quinoa, claro, de outra família, mas ele é muito rico. Então, ver o sorgo aqui nessas preparações é tudo de bom, é saúde pura. Parabéns, verdade, Bruna. Para quem desconhece, a gente vai adquirindo mais e mais conhecimento, né? Isso é muito bom. E ele não tem um preço muito alto. Eu paguei super barato no sorgo que eu comprei aqui para o curso. Normalmente a gente encontra em mercados municipais que vende diversas farinhas, zonas cerealistas, esses locais.
E vale muito a pena Casa de experimentar. produto natural também? Também. Ok, Casa é de fácil produtos encontrar. naturais. Hoje em dia tem crescido bastante esse tipo de comércio, Tem, né, em também. várias cidades, né? Eu vejo como muitas pessoas me pedem consultorias e essas pessoas falam, nossa, aqui na minha cidade, no interior, abriu várias lojas, tem vários mercados. Isso é muito bacana, porque a gente tem cada vez mais opções de lugares para comprar. É verdade. Aí essa versatilidade do sorgo também dá para a gente fazer com o grão do sorgo, fazer pipoca de sorgo. Ele é tipo um grãozinho que dá para fazer a farinha, usa em todos os preparos, os mixes de farinhas. Dá para fazer a saladinha de sorgo, então é uma coisa bem bacana. É bem versátil, né? E aí a gente vai montar com a nossa maçã, o nosso crumble, o nibs e a nossa pecan. Para montar a nossa tortinha, nossa né? Tortinha. Então, vou Nossa, o aroma, né, da maçã, desse preparo com que você canela, fez é não tem erro. fenomenal. Me diz uma coisa, a Denise Silva também quer saber se pasta de amendoim é feita com ele cru, é com amendoim cru que se processa. Coloca mais alguma coisa? Eu esquento o amendoim porque é mais fácil de quebrar a casca dele quando ele está quente. É a mesma coisa que ontem eu comentei das amêndoas, que eu deixo de molho, depois eu coloco água quente, é para a casca soltar com mais facilidade. Então ele quebra mais fácil quando a gente espalha ele numa forma e leva ao forno por 10, 15 minutinhos para ele ficar mais molinho e a hora que for processar ser mais fácil. E só pasta de amendoim. Uhum. Vai batendo, 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 até a hora que ele virar uma pastinha mesmo. E Bruna, voltando um pouquinho ao tempo e temperatura de forno que você já falou, mas só para a gente ressaltar aqui, para aquela torta grande, que tem aproximadamente 20 centímetros de diâmetro, temperatura você falou 180 graus, né? O forno é pré-aquecido? Pré-aquecido, 180 graus, por 20 a 30 minutos. Ela assa rapidinho. E a pequenininha? A pequenininha, pode ser que ela asse, essa daqui assou mais rápido, mas também forno pré-aquecido, 15 a 20 minutos. Tá? Maravilha. Aí eu vou jogar o crumble em cima. E a gente ainda tem o recheio da de chocolate, que eu vou deixar para colocar nessas 3. Ai, não gosto de você assim. Pergunta da Adriana, se eu colocar óleo de coco gelado, posso substituir pelo creme vegetal nesse crumble? Eu colocaria o óleo de coco durinho. Tá. Ele tem que estar bem durinho. Só que aí a torta ela vai dar uma predominada para o gosto do coco. Para quem gosta, né, uma ótima Para quem pedida. gosta, é ótimo. Se não, a gordura de palma, A gordura de palma. pode ser? Pode ser. E aí a gente Lindas. decora com a nossa pecan. Deixa só uma. Fina, hein? Ah, Muito e tem o fina nibs essa de torta. cacau também, que a gente polvilha por cima. Eu adoro o nibs de cacau, ele é bem mais amargo que o chocolate, né? Porque ele é uma das partes mais nobres do cacau e ele realmente tem substâncias que fazem com que a gente sinta aquela sensação de bem-estar, que todo mundo fala, comeu chocolate vai ter sensação de bem-estar. Por conta dos triptofanos e dos flavonoides, né? O nibs de cacau, ele realmente tem, porque ele é muito puro. Então, vale muito a pena acrescentar o nibs de cacau nos doces, em saladas, porque ele dá um contraste, uma crocância muito boa. E como ele é amargo, ele não vai muito pro doce. Então, você consegue diversificar bastante onde você vai colocar ele. É fácil de ser encontrado para quem não conhecia? É fácil. Hoje em dia é fácil. O nibs de cacau, ele tem se popularizado mais fácil hoje. Não é muito difícil, não. E em lojas de produtos naturais, mercados municipais também. Tá bom. Lá em casa, sabe como é que eu engano a meninada? Engano, né? Assim, para poder comer o nibs, porque ele realmente é muito saudável. Eu faço leite vegetal, eu faço uma vitamina de banana. Saudável. Aí eu uso o leite vegetal, coloco a banana e coloco o nibs, que ele substitui aquele achocolatado, que é totalmente açúcar.
e nada quase de chocolate verdadeiro. E a meninada toma, é uma delícia e ninguém sabe que é o cacau puro. Não, ele é ótimo, ele é incrível. Eu amo nibs de cacau. Ai, gente, que delícia. Ainda tem mais uma perguntinha, olha só, Ai, deixa eu pegar aqui que perdi. Da Meire Ferreira. Olá, boa tarde, eu sou a Meire de Caieiras. Pode-se usar ricota no recheio da torta? Pode, no da de maçã, né? Isso. Pode usar. Ela tem que tomar cuidado para não deixar meio salgadinho. Tá. Talvez colocar um açúcar de coco ou aumentar a quantidade de mel. Mas pode pôr. Perfeito. Bom, vamos para o nosso próximo recheio, né? Que a gente vai fazer aí um chocolate com frutas vermelhas para a gente finalizar as nossas tortinhas. Então, receita na tela. Bom, creme de chocolate com frutas vermelhas, vamos precisar de uma xícara e meia de chá de chocolate meio amargo picado, cerca, né, de 200 gramas derretido, uma xícara e meia de chá também de tofu cortado em cubos, um quarto ali? Acho que é um quarto, né? Ou é meia? Um quarto de água. Obrigada, pessoal. Essa letrinha, pessoal, vocês me sacanearam. Um quarto de xícara de chá de água filtrada, meia colher de sopa de essência de baunilha e uma colher de sopa de mel. E a gente, para decorar, vamos utilizar as frutas vermelhas. Isso. Eu vou pedir para a Marlene derreter o chocolate para a gente, rapidinho. A essência de baunilha, uma dica que eu dou é que é muito fácil a gente preparar a nossa própria essência de baunilha do que comprar industrializada. A gente compra a fava de baunilha, que é uma tirinha marrom bem compridinha, e a gente abre essa tirinha, vai ter as sementes da fava. A gente vai tirar essa sementinha e vai colocar em um potinho com 250 a 300 ml de alguma bebida alcoólica. Pode ser uma vodka, pode ser um rum, mas precisa ser alcoólico. Aí a gente mistura isso e aí demora um pouquinho, cerca de 2 meses, para essa sementinha ir soltando e o álcool ir evaporando e a gente ter a essência de baunilha. O importante é todo dia, ou um dia sim, um dia não, dar uma chacoalhada nesse vidrinho que tem a bebida alcoólica e a semente da fava, para poder ir misturando e não ficar parado e condensar. Então, depois de 2 meses, a gente vai ter uma essência de baunilha feita em casa. Maravilha. Que vai ser assim. Quanto mais tempo a gente deixar, melhor ela vai ficar. Mais concentrada, Tem gente que deixa 6 meses, 7 meses e ela fica deliciosa. Ai, que delícia. Só dicas ótimas. E aí a gente vai bater no liquidificador ou no processador o chocolate derretido com o tofu, que é a base do nosso creme, o chocolate, a essência. Eu coloquei um pouquinho de mel e a gente deixa as frutas para decorar. Tá bom. O tofu, quanto mais sequinho ele tiver, melhor. Tá bom. Então a gente descarta essa parte da água que ele solta. Ups. Não deixa pular esse nosso recheio aí. Tofu quer fugir. O chocolate eu estou usando um amargo, mas a gente pode usar o chocolate de soja, chocolate da preferência de vocês. Eu vou colocar a essência. Nossa, parece delicioso, né? A água eu vou colocar só se ele não ficar muito líquido, tá? Tá bom. Aqui o nosso chocolate derretido. Quem quiser Vai derreter, junto também aí. vai junto também. Quem quiser derreter em banho-maria também pode. A Vivian Raquel já quer substituir o tofu por biomassa, pode? Pode ser também. Delícia também. Nessa receita aqui também dá para substituir pela ricota. Ah, legal. Que Nossa eles já outra, tinham a perguntado. Meire, né, perguntou. Isso. E aí a gente vai bater.
cremoso, vou mostrar para vocês. Se eu quiser mais líquido, eu coloco a água. Eu gosto dessa consistência, eu acho que ele fica uma consistência parecendo de mousse. E aí ninguém acredita que tem tofu aqui dentro, né? Tá lindo mesmo. Lembra uma ganache até, né? Parece uma ganache. Se eu colocar água, ele vai ficar um pouquinho mais líquido. Eu vou usar ele nessa consistência. Tá e bom. aí é só a gente colocar nas tortinhas. Ai, que delícia! E aí depois, a de maçã a gente vai levar pro forno para derreter o crumble. E essa de chocolate a gente vai levar para a geladeira. E a gente decora com a framboesa e a amora. E essa última que você deixou sem? Era para Marlene preencher. Então tá bom. Não, se ela será preenchida não tem problema, só fiquei preocupada com essa sobra aí. Então ela será preenchida. Então tá bom. Então a de chocolate vai para a geladeira para firmar e a de maçã vai para o forno, 180 graus, rapidinho para derreter o creme vegetal do crumble. Perfeito. Nessa receita que você passou por último, essa nossa receitinha extra de tofu com chocolate, você falou que a gente pode substituir pela biomassa. E se a aluna não quiser substituir nem pela biomassa, nem pelo tofu, o que pode colocar? Pode fazer ganache mesmo. Ganache. Que é o chocolate com creme de leite. Quem quiser utilizar o creme de leite normal pode ser, ou o creme de leite sem lactose. Ou algum creme de leite que não é o creme de leite de soja, é o condensado de soja, que também pode utilizar. Tem que ser sempre ingredientes que sejam mais cremosos para a hora que misturar com mel, o chocolate, a essência, virar um creme, uma pastinha. Maravilha. Gente, vamos esperar então as nossas tortinhas ficarem prontas, né? A que tem que ir para a geladeira vai, a que tem que ir para o forno também vai. Na nossa próxima aula a gente prova. Aqui a gente encerra a nossa aula número 5 do nosso curso de cozinha Low Carb ao lado da Bruna Pavão.